tema do nosso sermão de hoje, nós teremos meio que um interlúdio entre a série Desvendando os Mistérios do Céu. E hoje, o tema do nosso sermão, gente, nós estamos vivendo um tempo político de crises, de polarizações. E na Rede Nuvem a gente tem vivido muito isso e tem amadurecido. E o tema de hoje é o Brasil que eu quero. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro. E eu vou explicar por que o livro de 1 Pedro, por que Pedro escreveu desta forma, o que ele queria comunicar. 1 Pedro 2,9. Gente, por que falar de tema político hoje? Nós estamos há uma semana, como o pastor Pedro disse, das eleições. Iremos eleger aqueles que nos governarão, ou que pelo menos nos representarão. O nosso sistema de governo, como institui a nossa Carta Magna de 88, é um sistema representativo. Então, nós precisamos, como cidadãos brasileiros, elegê-los. E aí eu queria conversar um pouco mais sobre qual é o nosso papel como agentes políticos. Na Rede Nuvem, quem é da Rede Nuvem sabe que nós temos chamado a responsabilidade, e eu queria que hoje, como Igreja do Senhor, como Cidade Viva, uma comunidade que tem sido relevante não só na Paraíba, mas no Brasil inteiro, queria que nós pensássemos sobre o nosso papel. Amém? Quem ainda não abriu, diga pera. Pronto, não tem pera. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insto em que eu quero ratificar que como estrangeiros e peregrinos pelo mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais ou do pecado que guerreia contra a sua alma. Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor amado, obrigado, Pai, por sua palavra, obrigado por falar aos nossos corações. Nós te pedimos, Jesus, que o Senhor se faça presente, que o seu Espírito Santo esteja sobre nós, Pai, e que nós possamos sair daqui hoje inspirados, Pai, pelo poder do seu Santo Espírito. Assim nós choramos, em nome de Jesus, amém. O Brasil que eu quero. O Brasil que eu quero passa por instâncias governamentais e estruturas de poder, sim. E eu queria fazer um paralelo com vocês agora, gente, sobre em que contexto Pedro, Cefas, o líder da igreja primitiva, aquele que foi o primeiro líder sobre o colégio apostólico, escreve. Pedro, ele escreve numa Roma do primeiro século, em que Nero governava, que era o imperador, governava Roma com mãos de ferro e perseguia os cristãos. E os cristãos são conhecidos na história da humanidade porque o único Deus a quem eles adoravam era quem? Jesus. E na história romana, se você for parar e ler a história romana, os Césares, eles se auto-intitulavam como Augustos, eram iluminados, semideuses. E não diferente de Nero, a história conta que Nero era meio louco. Ele começou a perseguir cristãos e ele perseguia com mãos de ferro. E aí é nesse contexto, gente, escute isso, em que Pedro escreve. Pedro escreve essa epístola, que é chamada a Epístola da Igreja Universal, porque é uma epístola atemporal, que falou no primeiro século, mas que fala para nós hoje. Se você perceber, vá lá para o versículo 1. Não perca a Bíblia o aplicativo, a Bíblia aberta. Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, peregrinos do mundo. Pedro, quando começa, gente, a escrever isso aqui, ele começa a escrever pensando na igreja da Capadócia, das províncias da Ásia, da Bitínia, mas ele pensa em nós como igreja do Senhor, a igreja universal do Senhor. E aí, um governo iníquo estava estabelecido sobre Roma. Todo mundo está comigo? E aí Pedro diz o quê? Vocês cristãos, ei, vocês que são perseguidos por amor do meu nome, vocês que vivem numa Roma como corrompida, eu queria falar algo para vocês. Vocês, porém, todas as vezes em que você vê um porém
na Bíblia, você estiver lendo, você pare, se ajoelhe e faça: Jesus, obrigado. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, durante a nossa vida de pecado, e o Senhor nunca nos poupou de vermos pecados e falhas em paz da igreja primitiva, o Senhor sempre terá um todavia. O nosso país está em crise política, sim ou não? Sim. O nosso país passa por graves problemas de corrupção, sim ou não? Saúde, economia, segurança pública. Todavia, vocês, porém, são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, povo de exclusividade de Deus. Amém? Para anunciar as grandezas daquele Jesus amado que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Dê um glória! Eita terra! Gente, quando nós paramos e olhamos para o nosso país, bate meio que uma tristeza generalizada. E nós, como brasileiros hoje, eu quero me incluir nisso, nós temos, gente, de uma forma muito covarde, terceirizado o cuidado da nossa terra. De quem é o Brasil? É nosso, o Brasil é nosso. O Brasil é nossa terra, o Brasil é o nosso país. E por mais que ele esteja passando por momentos difíceis, em que governos iníquos, em que estruturas falidas o governam, ele ainda é nosso. Nós precisamos entender que nós somos o povo brasileiro, dessa terra de Veracruz. Jesus nos chamou para sermos, além de brasileiros, sermos o povo de Jesus, aquele que levaria o reino no nosso país. Amém? Nós vivemos, gente, reclamando dos nossos governantes. Quem aqui reclama de governante? Né? Nós, 90%, eu estou incluído. Nós reclamamos porque eles são corruptos, porque eles não governam bem. Mas aí eu quero mudar um pouco de foco hoje. Nós precisamos ter a nossa consciência cidadã, de fazer o nosso voto consciente, óbvio que sim. Mas a minha pergunta é: você, como agente do reino de Deus, como agente político, o que você tem feito, meu irmão? E a gente, no culto das 4, nós falamos sobre essa crise política, e eu disse: se você tem 60 anos, 70 anos, e você acha que não tem nenhum dom, você sabe fazer crochê? Aí tem umas irmãs que fizeram assim. Eu disse: junto mais 10 e ensine crochê a alguém. Você é professor de física? No seu bairro tem escolas com ensino deficitário? Seja você relevante. Junte sua conexão, vá lá no playground de um colégio municipal abandonado e reforme. Nós precisamos começar a exalar o cheiro de Cristo, gente. Quando nós vivermos e começarmos a viver para a glória do Senhor, gente, o mundo ao nosso redor será transformado. Amém? Nós somos a igreja do Senhor e como é maravilhoso. Jesus disse que não há maior amor do que aquele que se dá por outro. Nós passamos a nossa vida, gente, procurando nos nossos próprios planos, no nosso próprio ego. Qual é o seu próximo grande objetivo? A minha viagem para Miami. O que é que você quer fazer daqui a 10 anos? Eu quero construir uma mega empresa. E aí o Senhor tem nos chamado: ei, você que é a igreja do Senhor, você que é filho amado dele, você que é jurista, você que é agricultor, você que é médico, você que é contador, jornalista, o que você tem feito para transformar a nossa terra Brasílis? Eu queria lhe perguntar hoje, qual é o seu papel? Nós vivemos um partidarismo e uma crise política e uma polarização como nós talvez nunca vivemos na nossa sociedade. Todos concordam comigo? Nós temos brigado com amigos, nós sentamos na mesa de jantar e nós falamos um pouco mais. E a pergunta é: o que eu tenho feito pela minha casa, pelo meu bairro, pela minha Paraíba e pelo meu Brasil? O Brasil é minha responsabilidade, o Brasil é sua responsabilidade.
Quando nós falamos sobre a terra do nosso país, nós sempre terceirizamos. E eu queria falar de algumas pessoas que mudaram contextos. Eu queria falar de algumas pessoas que foram relevantes. Geralmente você espera que um cristão que mude a vida de alguém é aquele cristão que chega na sua repartição pública, né? Aí faz, terra, hoje eu tenho uma profecia aqui, na segunda-feira. E aí você dá aquela tacada do fogo do reteté, tá! Só que na verdade você é a pessoa que atrasa todos os trabalhos. Só que na verdade você é a pessoa da repartição que mais dá problema. É o fofoqueiro. Nossa! E o Senhor continua aqui falando através de Pedro. Venham comigo no versículo 10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Sabe o que é que eu quero dizer, gente, para vocês hoje? É que nós precisamos exercer o nosso direito e o nosso dever de votar. Você precisa votar em um candidato e você precisa ter muita sabedoria para isso. Alguém que, como o pastor Pedro disse, que não apoia aborto, que seja contra a corrupção. E eu quero que você exerça seu direito democrático de votar. Amém? Mas a minha pergunta para você é, você tem sido igreja? E aí, na Rede Nuvem, nós temos falado muito sobre isso. Não tente empacotar o Senhor em uma caixinha ideológica. Sabe, por exemplo, a nossa comunidade, a Cidade Viva, essa da qual você faz parte. Nós somos abertamente contra aborto e contra a ideologia de gênero nas escolas. Todo mundo sabe disso. Mas, ao mesmo tempo que isso parece ser uma pauta da direita conservadora, né? A nossa comunidade, ano passado, ressocializou 30 mulheres ex-detentas com um curso de panificação. Glória a Deus! Nós somos essa comunidade, gente, que tem inspirado o país inteiro. A gente estava no CV Experience. 9 estados da federação estavam lá. As pessoas querem saber o que está acontecendo na Cidade Viva. As pessoas querem saber como o Senhor tem nos usado. Vocês veem um coral lindo como esse? Vamos aplaudir o coral, vamos, gente. Oh, estamos juntos há 2 cultos. Eles estão desde manhã. Estava ali atrás agora esperando entrar. 68 anos de idade. Um irmão olhou para mim e fez, olha eu aqui, onde estou. Você tem 70 anos de idade? Você tem 15, 16? O que é que você tem feito? O seu bairro precisa de você. Um sopão, um curso. Você é bom em quê? Você é bom em física? Você é engenheiro civil? Você é jurista, empresário? Como empresário, você tem feito diferença na vida dos seus colaboradores? Você é dona de casa? Você tem liderado os seus filhos? Você tem sido bênção na vida deles? Você é o quê? É um agricultor? E eu falei no culto das 4, a nossa comunidade tem uma bênção. Porque a gente vai fazer o Godstock e ao lado de um pedreiro tem um jurista, tem um advogado trabalhando. Ao lado de um agricultor tem um médico. E como muita gente não me conhece, eu queria falar um pouco sobre a minha história. Eu contei no culto das 4. Hoje eu estou aqui, no final do curso, faltam 3 meses para eu terminar o curso. Eu sou estudante de saúde, graças a Deus estou terminando medicina. E eu estou aqui pensando em TCC, em muita coisa. E quando eu aceitei, pastor Sérgio disse assim, cara, vai ser tema livre. Aí eu, ai meu Deus do céu. Pastor Sérgio não podia dizer, meu filho, prega isso aqui. Não é mais fácil? Pastor Sérgio disse, vai ser tema livre. Eu fiz, vou falar de política, é treta. Treta pesada, vou falar de política. E aí eu vim para cá, ontem a gente pregou na Rede Nuvem, e eu disse, Senhor, eu estou cansado, tem muita coisa para fazer, mas eu entendo o senso de urgência, eu entendo o meu papel hoje na minha comunidade, eu entendo que hoje eu não sou mais importante do que o coral, eu não sou mais importante do que os meninos que estão lá no Bússola, eu não sou mais importante do que você que vai aos presídios, que vai aos hospitais. Nós somos uma comunidade, nós somos como um corpo unido que glorifica o nome do Senhor. A minha pergunta para você é, em qual parte você está? Você está sentado ainda? Você está sentado ainda perdendo a bênção de servir, de entrar no propósito e na missão do Senhor?
Quando nós vivemos, gente, para a glória de Deus. Antes eu iniciei o meu curso e eu disse, cara, eu vou ser um cirurgião e eu vou embora da Paraíba e eu vou viver minha vida. E aí eu comecei a servir na Conexão, comecei a servir na Rede Nuvem. E aí, quando é numa segunda-feira, eu recebo uma ligação, me dá logo uma dor de barriga. E aí eu digo, meu Deus, domingo eu vou pregar no centro de convenções. Todo mundo dizendo, olha aí, menino. E eu aqui por dentro, ai meu Deus, e agora, como é que eu vou fazer? Eu vou correr de lá. Eu estava ali agora na presidência, com uns negócios estranhos aqui no bucho. Mas sabe o que é que me motiva, gente, a estar aqui? É que eu posso olhar no olho de cada um de vocês e dizer, Igreja de Jesus, cidade viva, nós precisamos nos levantar. Senhor, o Senhor tem chamado a nossa geração para fazermos a diferença no nosso país. Sabe qual é a minha oração? É que daqui saiam grandes empresários que glorifiquem o Senhor. Que saiam agricultores, que saiam concursados públicos, que saiam juristas, médicos, contadores, jornalistas. Mas sabe qual é a minha oração? Que homens públicos saiam daqui, que glorifiquem o Senhor no Planalto Central, nas nossas casas legislativas, federais, estaduais, no nosso Senado. Nós precisamos de pessoas tementes ao Senhor. Sabe do que é que nós não precisamos, Cidade Viva? Nós não precisamos de bancada evangélica que coloca o dinheiro na cueca e que ora agradecendo a Deus. Nossa! A gente não precisa disso. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor por tudo isso que Ele está falando da nossa igreja. Sabe de quem é que a gente precisa? De homens como Abraham Kuyper. O pastor Sérgio fala muito dele, e ele é um dos teóricos que mais tem ensinado a nossa comunidade. Abraham Kuyper, conta comigo, ele foi primeiro-ministro da Holanda, ele foi representante internacional, ele era editor-chefe de 2 grandes jornais de circulação da Holanda. Ele fundou a Universidade Livre de Amsterdã, mais de 90 prêmios Nobel. Nossa! E você escuta as pessoas lhe dizendo que você não deve ser excelente na universidade, que o seu trabalho deve ser feito de qualquer coisa, de qualquer jeito, porque o lugar mesmo de ser excelente é no sábado e no domingo, servindo na comunidade. Eu tenho uma coisa para lhe dizer. O seu evangelho, o seu evangelismo e a sua vida precisa ser integral. Ao chegar na sua faculdade, ao chegar no seu trabalho, na sua repartição, na sua empresa, que as pessoas vejam em você alguém que teme e que vive para a glória do Senhor. Amém? Nós temos pessoas que chegam e dizem, glória a Deus, mas que não vivem com o coração para Ele. Nós temos pessoas que oram em público, com uma eloquência tamanha, mas que, quando ninguém está vendo, não honra ao Senhor. Nós precisamos ser uma igreja que sai das 4 paredes. Eu queria falar de mais alguns caras. Nós temos Susanna Wesley, que foi uma grande mulher na história da humanidade. Vocês conhecem a Cruz Vermelha? Todo mundo conhece a Cruz Vermelha, né? Uma instituição que já rodou diversos países em situação de calamidade. Sabe quem fundou a Cruz Vermelha? Henri Dunant, cristão. Vamos em frente? Alguém já ouviu falar da universidade conceituada, uma das mais conceituadas do mundo inteiro, Harvard? Tem um cara chamado Pastor John Harvard, que foi o cara que fundou essa igreja. Alguém sabe quem é Martin Luther King Jr.? Amém? Foi o cara que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos, que depois desembocou em vários outros países, dizendo que o homem e a mulher, o negro e o branco, são feitos à imagem e semelhança do Senhor. Quando Ele criou, Ele disse que era o quê? Ele disse que era muito... Ele disse que era bom. Ele disse que era muito bom. Foi sob a bandeira do protestantismo reformado que grandes democracias foram erigidas, que foram consolidadas. Sabe quem foi a primeira pessoa que lutou contra a escravidão? Alguém pode dizer, levantar a mão, souber e dizer daí. Gregório de Nissa. Eu falei ontem na Rede Nuvem. Foi a primeira pessoa que disse assim, ei, está errado trocar pessoas por valores monetários. Sabe quem ele era? Cristão.
Sabe onde foi fundado o primeiro sistema de escolas públicas? Quem estava no das 4 não pode falar. Alguém sabe? Sabe onde foi? Reforma protestante. Martinho Lutero começou a reforma e disse: o clero é quem detém o conhecimento da Bíblia. Mas como assim? O povo precisa ler a Bíblia. O povo precisa saber sobre as Sagradas Escrituras. Ela é poder de Deus para a salvação. Ela não pode ser um monopólio de um clero. E aí, Martinho Lutero traduziu para o alemão e criou o primeiro sistema público de ensino da leitura. Posso ouvir um amém? Amém. Aí você diz assim: e o que é que eu tenho a ver com isso? Você está perguntando para mim? Você tem tudo a ver com isso. Você é nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós precisamos cobrar dos nossos governantes, sim. Mas nós precisamos ser a igreja de Cristo, que vai aos bairros, que vai às vielas, que vai aos hospitais, que vai aos presídios. Amém? Tem um estudo em Harvard, que é intitulado, é um artigo, que está num livro sobre cosmovisão e negócios. Para quem gosta de negócios, é um livro excelente. E conversando com um amigo meu, existe lá um trechinho sobre um estudo chamado Think About Crimes, que é falando ou pensando sobre crimes. É um estudo sobre crimes e ele faz uma análise estatística, gente. Escute isso. Na década de 30, houve a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Teve gente que dormiu rica e acordou pobre, certo? Só que o que acontecia? Naquela época, na década de 30, a igreja americana vivia assim, um apogeu em que as pessoas evangelizavam e viviam em comunidade, e Jesus era pregado, e Jesus era visto na vida das pessoas. O que era que se esperava na crise? Que o país entrasse em derrocada, latrocínio, suicídio, homicídio. Nada disso aconteceu. E os estudiosos sociólogos acharam isso estranho. Como assim? Queda econômica, problema, acarretando outros problemas sociais e nada acontece. Agora eu quero dar um pulo com vocês na história. 1960, quem sabe o que aconteceu? Revolução, pílula anticoncepcional, Woodstock, sexo, drogas e rock and roll. O humanismo tinha falhado, o homem no centro das coisas tinha falhado. Primeira Grande Guerra veio, Segunda Grande Guerra veio. Jesus foi tirado do centro da humanidade. Jesus foi tirado do centro de toda a história da nossa raça humana. E aí nós vemos um paralelo com o que acontece na Roma Antiga. A pedra angular foi rejeitada. Se você perceber, Pedro diz, no início do capítulo 2, eis que põe em Sião uma pedra angular. Essa pedra angular era para falar de Jesus. Quem aqui é arquiteto sabe que a pedra angular, aquela época, ou é engenheiro, sabe que era uma das pedras principais de sustentação de uma construção. E Jesus foi rejeitado por essas pessoas. O nosso país, gente, está vivendo um período em que as pessoas acreditam em quê? Você chega e diz: você acredita em quê, cara? Não, eu acredito na educação. Você acredita em quê? Não, eu acredito no amor. As pessoas não acreditam em algo sólido. Jesus foi tirado do centro da nossa vida e foi posto de escanteio. Nós perdemos a certeza e a solidez de quem Jesus é. E eu queria chamar vocês, cristãos, a fazerem a diferença. Eu queria chamar vocês, cristãos, a serem esses arautos de Jesus. O Senhor diz aqui no versículo 11, vá para a sua Bíblia, 1 Pedro 2,11. 1 Pedro 2,11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma de vocês. Eu queria falar algo, gente, para vocês, e queria que vocês prestassem muita atenção. Quando Jesus, quando o nosso Deus, Ele derramou sobre nós o mandato criacional, nós tínhamos 3 partes no mandato criacional. O mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. E eu quero que você entenda por que eu estou falando da sua vida e desembocando e culminando em política. Sabe por quê?
Porque o Brasil é feito de um povo, é formado por um povo. Uma nação é formada por um povo. Quem é parte do povo da nação brasileira? Nós. Eu ouvi aqui, a irmãzinha só falou aqui sozinha, nós. Eu vou falar de novo. Quem é parte do povo da nação brasileira? Nós. Perfeito. Quando nós estamos desajustados com Deus, com as outras pessoas e com o nosso mandato cultural, eu vou explicar o que é isso. Isso vai refletir nos nossos representantes. Todo mundo concorda comigo? Então, se você tem um dos candidatos que ele é bem caricato, né? Ele acha que glorificar o nome do Senhor é chegar no debate e fazer glória a Deus. Todo mundo sabe quem é esse, né? Todo mundo sabe. Mas eu queria dizer a vocês, sabe o que é viver para a glória do Senhor, meus irmãos? Viver para a glória do Senhor é exercer um mandato cultural que o glorifica. Sabe como é que você faz isso? Sabe como é que você faz isso? No seu trabalho. Quem você é, ou quem dizem que você é. Eu queria falar sobre a minha história. 6 anos atrás, hoje eu estou terminando o curso, mas 6 anos atrás eu estava num banco de cursinho. No banco de cursinho, estudando, porque eu queria alcançar o meu sonho. Meu Deus, eu vou passar nesse curso e tudo na minha vida vai se resolver. Até que chegou o primeiro final de período, eu olhei assim, eu fiz, não, eu não aguento mais. Fazia só 6 meses, né? Eu não aguento mais. Mas o curso, esse período pré-curso, me trouxe coisas muito boas. E eu quero contar a história de uma menina. Ela andava toda hippie, estava em dúvida na sua fé, achava que Jesus era um conto, um mito, mais um dos mitos da humanidade. E eu sentava com ela lá na biblioteca do Espaço Cultural. Quem conhece a biblioteca do Espaço Cultural? Meu amigo, vocês saíram vivos de lá, parece uma gruta, né? Você vai lá embaixo, entra, você faz, Deus vai me arrebatar, eu nunca mais voltarei. Eu entrava com ela e eu lembro que eu a ajudava muito em física. Hoje ela vai ser engenheira civil, se Deus quiser. Mas há uns 3 anos atrás, eu já estava na metade do curso, eu recebo uma ligação, assim, inesperada. E essa ligação diz o seguinte: Joe, eu queria lhe agradecer, porque essa semana eu fui nomeada como líder do projeto de evangelismo no sertão da Paraíba. Eu fiz, nossa, não acredito. Nunca imaginei que depois de 3 anos o Senhor poderia frutificar e usar uma conversa despretensiosa, sem proselitismo, com um amor, olhando aquela alma como outra alma, a minha vida como outra vida. Sabe o que é que Jesus pode fazer, gente, quando nós somos igreja dele? Ele pode mudar a violência, a saúde. O Senhor pode nos dar governantes tementes a Ele. Eu não falo de teocracia, não. Eu falo de governantes democráticos que tenham como background, como cosmovisão, a cristã, que gera democracia. Se você parar e estudar, eu falei isso no outro culto, isso é sociologia e história, gente. Se você parar e estudar, onde o cristianismo entrou, ele consolidou democracias. Começou a vigorar a liberdade individual. Então, onde o clero mandava nas Sagradas Escrituras, não. Opa, clero, o povo precisa conhecer de Jesus. Onde havia estados totalitários, opa, não. O Estado não é o Deus é o nosso Jesus Cristo. E isso consolidou várias democracias pela humanidade. Todos concordam comigo? Todos estão comigo? E aí eu queria saber agora de vocês. Eu queria saber de vocês agora, o que vocês estão fazendo pela nossa terra, Brasília. Mandato cultural é o que você faz para fora. Mandato social é o que você é com as outras pessoas. Talvez você seja um grande empresário, mas qual é o valor que você tem dado a seus filhos? Você viaja a Paris, os Estados Unidos, você conhece o mundo inteiro, mas você não conhece o seu próprio filho. Você é um cara respeitado no seu departamento, na sua repartição. Mas a sua mulher não é ouvida por você há meses. Você é a pessoa que tem um mandato cultural e que faz e acontece na sociedade. Você é da alta sociedade. Mas você não para e não olha no olho da sua mãe há muito tempo. Você precisa perdoar o seu pai. Você precisa reatar laços. Esse é o nosso mandato social.
O mandato cultural é quando eu vou lá fora e transformo. E um dos mais importantes é o meu mandato espiritual. Qual é o tempo que nós temos devotado ao nosso Jesus? Jesus se tornou o quê? Jesus se tornou um aparato na minha estante. Minha Bíblia aberta no Salmo 92. O Senhor tem chamado a igreja brasileira a viver coisas excepcionais e profundas, meus irmãos. O Senhor tem lhe chamado, você que me ouve, você que acha que não tem nenhum talento, ou não consegue fazer nada. A minha namorada, a minha futura esposa, ela falou comigo, eu vim conversando com ela no carro e ela disse, Preto, ela me chama de Preto. Ela disse, Preto, eu não sei o que fazer. Olha, eu não prego, eu não falo como você, eu não sei fazer essas coisas. E aí eu olhei para ela e disse, o que você tem feito em relação a isso? Você tem orado, o que você tem feito? E ela disse, eu tenho orado ao Senhor e tenho buscado me preparar. Eu disse, primeira coisa você já iniciou, você precisa dar o primeiro passo. Se você quer servir ao Senhor, você primeiro precisa se dispor. E esses dias, ela me disse, muito feliz, que estava aconselhando outras meninas, que precisavam de ajuda. E eu disse a ela, talvez eu não consiga fazer tão bem o aconselhamento que você faz. Nós vamos nos completando, nós vamos sendo igreja do Senhor, e nós vamos transformando a nossa sociedade, o nosso bairro, o nosso país, nós vamos transformar o Brasil. Jesus nos chamou, gente, não para ficar sentado todo domingo, não. É uma vida tão sem graça. Vocês não acham isso? Nem que você seja a vovozinha de 80 anos, você faz, Joe, eu não consigo, meu filho, dar nem 3 passos mais. Eu conheço, o nome dela é Irmã Rizomar. Ela tem 78 anos de idade. Sabe o que é que ela faz por todo mundo que ela conhece? Ela diz, olha no meu olho e fala assim, olhe, o seu nome está no meu caderninho de oração. O que é que você tem feito por outros? Jesus está chamando a nossa igreja, gente, a sair das 4 paredes. Que nós possamos exercer o nosso voto semana que vem. Mas eu queria que o Senhor incomodasse seu coração hoje. Sobre pensar em estratégias. A Rede Nuvem sabe disso. Nós estamos numa série... Terminamos uma série Brasil Polifônico. E eu tenho orado pela Rede Nuvem. Rede Nuvem, que de você saia... Rede Nuvem, Rede Livre, que de você saia grandes estadistas. Que de você saia grandes homens e mulheres que transformarão o nosso país. Especialistas em segurança pública, em transformar a saúde, em economia. Para que o nosso povo, da Viela, lá do Conde... até o Planalto Central, sejam alcançados pela graça do nosso Jesus. E eu queria falar sobre o versículo 15. Pedro, ele diz, é da vontade de Deus que vocês, praticando o bem, silenciem a ignorância. A nossa igreja brasileira tem falado tanto, por muito tempo. Hoje, eu não sei se você sabe disso, mas as estatísticas mostram que nós somos 1/3 do povo brasileiro. 1/3. E o que mudou? Quase nada. A irmã Ruth veio falar comigo, depois do culto das 4, e ela disse, Joe, eu tenho com meu marido um projeto de uma horta no nosso bairro. Eu vejo pessoas que dizem, eu tenho um projeto de um sopão. Nós temos reformado escolas. Nós temos ido para as universidades falar sobre filosofia, olhar no olho do nosso amigo ateu e falar sobre Jesus através da filosofia. Quem está me entendendo? Amém? Onde o Senhor lhe pôs hoje? Qual é o seu ramo de atuação? Você é sanfoneiro? Você é engenheiro civil? Às vezes nós temos um discurso escapista. Vocês já perceberam isso? A narrativa? A nossa narrativa escapista, ela vem desde o Gênesis. Quando o homem e a mulher pecaram, o que foi que Deus chegou em quem? No homem e fez, ei, cabra macho, eu lhe dei uma missão. A sua mulher, uma submissão. Você precisa me honrar para que a sua mulher se submeta a você.
Essa é a condição. Foi que ele disse: não, foi esta mulher que me deste, Senhor. Nós sempre estamos terceirizando a nossa culpa, não é verdade? E nós fazemos isso com a política, na família. Você que é homem, vamos lá. Você que é homem, você reclama dos seus governantes. Falando do mandato social. Você reclama dos seus governantes, mas você não tem dado tempo para sua esposa. Como assim? Você que é mãe, você tem reclamado dos nossos governantes, da nossa educação débil. Mas qual foi a última vez que você parou para olhar no olho do seu filho? Qual foi a última vez que você parou para ter tempo de qualidade, dizer: eu te amo? Fale sobre a sua vida. Divida a sua vida comigo. Percebe que nós começamos do mínimo, do micro, e nós vamos parar no macro? 1 Coríntios 10, 31. Façam tudo para a glória de Deus. Quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para o quê? Para a glória de Deus. Amém? Eu queria ler, o nosso lindo coral está posicionado, e hoje eu estava inspirado. Depois do medo, né? Vem a fase de negação, aí eu tive o medo, quando eu sabia que o pastor Sérgio tinha dito que era para vir hoje à noite, porque eu sempre vou para a capela. Entendeu? Quem vai na capela sabe que Joe está na capela. E aí, depois daquela fase de medo e de dor de barriga, aí eu tive uma inspiração e escrevi um poema, que quando o nosso tecladista chegar, olha lá aí, eu quero ler com vocês. E, gente, sabe por que eu deixei o meu trabalho hoje? Amanhã eu vou ter que estar às 6 horas da manhã no hospital. Sabe por que é que eu estou aqui? Porque eu acredito que o Senhor nos chamou como seus filhos para ir e transformar e anunciar o seu amor a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas, branco, preto, rico, pobre. O Senhor nos fez iguais, a imagem e semelhança dele nos criou. Jesus está lhe chamando: ei, você aí, que está perdido nos seus próprios propósitos e planos. Você aí que acha que a sua próxima viagem para Miami é o que vai lhe fazer feliz, é o que vai lhe trazer completude de vida. Acorde. Jesus disse que não há maior amor do que aquele que dá a vida por outro. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, alma e entendimento, e ao seu próximo como a si mesmo. Esses são os maiores mandamentos que o Senhor nos deixou. Mas, no entanto, o meu primeiro mandamento é: ame o meu eu, amo o meu eu, faça o meu eu, sirva o meu eu. Eu estou aqui hoje, gente, com muito prazer servindo-os. E sabe qual é a minha oração? É que você não durma hoje de noite. Que maravilha, né? Você queria que eu dissesse assim: estenda a sua mão que agora eu vou declarar agora bênção. Mas sabe o que é que eu quero lhe dizer? Seja grato pelo que o Senhor lhe deu. Reparta isso e vá para fora das 4 paredes. Faça esse desafio. Quando você começar a fazer isso, volte, me manda uma mensagem no Instagram, no WhatsApp, e diga: Joe, obrigado por aquele dia. Eu ficarei muito feliz de ter lhe dado insônia por uma noite. Eu queria ler esse poema. Terra Brasilis, feito às 14h30, no dia 30/9/2018. Que das terras do meu Brasil, com o seu povo varonil, meu coração cante, avante, meu povo se levante. Essa terra é nossa, da cidade até a roça. O Senhor nos fez fortes, mosaico de dotes. Por isso, brasileiro, não abra mão, ame, ore e mude sua nação. Essa terra é nossa, da cidade até a roça. Amém? Glória a Deus.